Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Química, semana 3 do PET 2, modalidade correção. Essa aula é destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio e o tema é crioscopia. Vamos lá, meninos. Questão 1. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com a água pura? Gente, nesse caso a resposta correta é a letra D, porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento no ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão ou do ponto de congelamento, gente. Nós vimos isso, a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor, então fica mais difícil a substância mudar de fase. Questão número 2. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que tiver 50 ml de quê, gente? 50 ml de água pura, porque a água pura, a temperatura de congelamento dela é 0 graus Celsius. Se eu adicionar um líquido, um soluto não volátil, que nesse caso vai ser o suco de limão, o que vai acontecer? O meu sistema vai ficar mais complexo, vai ficar mais difícil mudar de fase. Consequentemente, vai diminuir o ponto de congelamento, vai ficar mais difícil eu solidificar. Questão 3. A solução aquosa bem diluída, que possui menor temperatura de solidificação, é a de... A que vai ter menor temperatura de solidificação é aquela que terá mais quantidade de soluto em solução, que nesse caso vai ser o NaCl. Por quê, gente? O NaCl vai formar Na e Cl-. Se ele tinha 0,1 mais 0,1 ele vai formar 0,2 molar. E nenhuma das outras questões vai atingir esse 0,2. Além do que, a sacarose ela é covalente, então ela não sofre dissociação. Agora vamos lá. Questão número 4. Considere 4 garrafas térmicas contendo garrafa 1, 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo. 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol de decímetro cúbico de sacarose e 30 gramas de gelo. Garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo. Garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol por decímetro cúbico de NaCl e 30 gramas de gelo picado. Gente, considere que cada garrafa está em equilíbrio térmico, ou seja, em cada caso a temperatura do sólido é igual à do líquido. Considere T1, T2, T3 e T4, a temperatura das garrafas. Ordene as temperaturas e a letra B, justifique a sua escolha. Gente, o que acontece? Se nessa questão ela é um pouquinho complexa, mas olhem para vocês verem. Na garrafa 1 e na garrafa 3 eu tenho apenas água e gelo, ou seja, é uma substância pura, então não tem uma mistura ali. Então, consequentemente, T1 vai ser igual a T3. Já no outro caso, na substância 2 e na substância 4, gente, eu tenho 30 gramas de gelo. E aqui eu tenho 70 gramas de sacarose e aqui 70 gramas de NaCl. Gente, o NaCl, ao contrário da sacarose, ele é iônico. Então, se eu tenho 70 gramas de NaCl, vai formar Na mais e Cl menos. Então, vai formar o dobro de compostos dissolvidos. Então, consequentemente, gente, o T4 vai ter menor temperatura do que o T2, porque ele vai ter mais dificuldade em variar essa temperatura. E nesse caso, gente, pela pressão de vapor da água pura ser maior do que de uma solução, consequentemente, T4 vai ser menor do que T2, que vai ser menor do que T1, que é igual a T3. Agora a letra B, justifique a escolha. Gente, 1 e 3 contém apenas um composto, então, temperaturas iguais. 2 e 4. 4 possui maior concentração de partículas em solução, assim possui menor pressão de vapor. Agora, quinta e última questão. Vamos lá.
Investigue e explique algumas situações cotidianas. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja em lata? Gente, a adição de sal diminui o ponto de solidificação da água. Assim, a temperatura do gelo fica menor que 0 graus Celsius e a cerveja gela mais rápido. Por que se joga sal nas estradas com neve? A adição de sal diminui o ponto de solidificação da água, aí o gelo derrete. Porque o ambiente vai estar à mesma temperatura, só que o ponto de solidificação vai diminuir. Consequentemente, eu vou ter água líquida em vez de gelo. Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com temperatura abaixo de 0 graus? Pela presença do sal, porque diminui a temperatura de solidificação da água. Por que a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos como creme hidratantes, não congela em regiões muito frias? Gente, porque há solutos dissolvidos, o que diminui a temperatura de solidificação, pois diminui a pressão de vapor. Última questão. O que pode se fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores do carro não congele? Adicionar solutos não voláteis, beleza? Gente, espero que vocês tenham entendido bem essa parte de crioscopia. Qualquer dúvida, me procurem no horário do meu plantão. Vejam os vídeos, revejam e bons estudos!